Bom, bora lá. LeetCode 125, palíndromo válido. O que a gente vai fazer nesse LeetCode? Basicamente, a gente vai receber uma frase como parâmetro. Pode ser tanta linguagem, tá? Aqui eu vou usar o Java. Mas ele aqui, ele explica o que seria um palíndromo, tá? Nesse caso, um palíndromo seria uma frase que a gente vai receber. E a gente vai converter todas as letras maiúsculas em minúsculas. E todos os algarismos não alfanuméricos, como por exemplo vírgula, ponto, espaço, traço, a gente vai retirar eles. E a gente então vai ler de trás para frente, ou de frente para trás, e ele deve ser igual, tá? E alfanuméricos basicamente são os caracteres que só incluem letras e números, tá? Se ele for palíndromo, ou seja, se a gente conseguir ler ele de trás para frente sem os caracteres especiais e ele seja tudo minúsculo, então se ele for palíndromo, então vai ser verdadeiro, senão a gente vai retornar falso na função. Tá? E aqui ele nos dá três exemplos. Tem essa frase aqui, a man, a plan, a canoe, Panama. E se a gente tirar as vírgulas aqui, os espaços e também a gente colocar tudo em letra maiúscula, ou seja, se a gente juntar tudo, vai dar essa frase aqui embaixo, Amen, Plan, Akano, Panama. E se a gente ler de trás para frente, ele vai dar exatamente a mesma coisa. Então nisso aqui a gente vai retornar true, tá? A gente vai retornar verdadeiro. Já no segundo exemplo aqui, a gente tem a frase race a car, que ele vai retornar false, porque se a gente for fazer o palíndromo dele, também não vai ser igual. Se a gente colocar de trás para frente, não vai ser igual. Então ele não é um palíndromo, então a gente retorna falso. E se ele tiver vazio, simplesmente, né, ou só com um caractere, a gente retorna verdadeiro. Tá? Então, vamos lá para a solução, e nesse caso a gente tem duas. Bom, para a solução 1, a gente tem uma solução mais humanizada, digamos assim. Tá? E o que a gente vai utilizar nessa solução? Bom, imagine o seguinte, a gente vai receber aqui na função essa seguinte frase, essa string, como é exemplificado lá no teste. Tá? E a gente, como que a gente vai fazer para retirar todos os caracteres especiais? A gente vai inserir uma função de regex. Tá? Essa é a primeira solução, que ele vai retirar todos os caracteres especiais do regex, que vai ficar dessa maneira aqui. Tá? E depois que a gente recebe essa string aqui, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai pegar essa string e colocar tudo em lowercase. Tá? E depois que a gente faz um lowercase, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar dois ponteiros, digamos assim, dois ponteiros, que um seria o começo da frase e o outro iria para o final da frase. Tá? E a gente vai fazer a análise aqui. Se esse caractere for igual a esse caractere aqui da esquerda, se o ponteiro da esquerda for igual ao ponteiro da direita, então a gente vai para o próximo. Tá? E a gente move os dois ponteiros. Se ambos forem iguais, a gente continua, assim por diante, até chegar no meio da frase, tá? Em que ambos se coincidem aqui, que acredito que seria aqui nesse E aqui, tá? Que seria aqui nesse E. E se não tiver nenhum caractere diferente, então a gente retorna true. E se em algum momento a gente vê que tem algum caractere diferente, a gente retorna falso. Tá? Essa é a primeira solução. Qual que é o problema? Quando a gente utiliza essas duas funções aqui, que é o regex e esse lowercase, a gente faz um sistema meio desnecessário, que vai utilizar um pouco mais o processamento. Ele é mínimo, ele é. Só que tem uma forma mais otimizada da gente fazer essa solução. Para a solução 2 vai ser bem parecido, só que ela é mais encurtada. Né? O que acontece? Aqui a gente tem a mesma frase do que da solução 1, tá? Só que eu coloquei esse caractere especial para exemplificar. Tá? O que a gente vai fazer? A gente não vai chamar o regex, a gente vai iniciar dois ponteiros, que é um para a esquerda, tá? E o outro para a direita. E se algum dos dois ponteiros estiver em algum caractere especial, como por exemplo aqui, que esse ponteiro da esquerda está, ele move para o próximo. Tá? E se, por exemplo, ele estiver mais em outro caractere especial, a gente vai no próximo, 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 até ele estar em um caractere normal, certo? Então, aqui nessa frase, a gente vai começar assim, tá? E como esse aqui está no caractere especial, então o ponteiro da esquerda inicia no primeiro caractere e o ponteiro da direita inicia no último caractere da frase. E se esse da esquerda está em um caractere especial, então move para a direita. Aí, se ambos forem caracteres normais, que nem está aqui, a gente simplesmente faz análise. O caractere que está aqui nesse ponteiro da esquerda é o mesmo que está no ponteiro da direita? Se sim, então beleza. A gente vai e move ambos. Então o da esquerda vai para a direita e o da direita vai para a esquerda. Esse aqui, ele está no caractere especial? Sim. Se ele está no caractere especial, então a gente simplesmente move ele para o próximo. E faz a mesma coisa. Até chegar no meio da frase, que seria aqui, tá? E acabou. Tá? Se, por exemplo, a gente pegar um caractere que está em minúsculo, né, e outro maiúsculo, a gente simplesmente, como que a gente pode tratar isso? É só a gente fazer a comparação de todas as letras que estão nessa frase em minimal case. Então a gente pode só ignorar se é minúsculo ou maiúsculo. Tá? A gente faz a conversão, dependendo da linguagem que você for fazer esse problema, mas a gente faz a conversão e vê se os dois são iguais. Se são iguais, continua até dar falso, né? Ou até chegar na metade da frase e a gente terminar o problema. Essa é a segunda solução.
Então agora a gente vai fazer o código. Tá, então vamos primeiro aqui para a primeira solução. Então aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma string, eu vou colocar como texto ajustado. Tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai tirar primeiro os caracteres especiais como eu citei anteriormente. Então eu vou colocar aqui o S, que seria a frase que a gente vai receber. Então é s.replace all. E a gente vai utilizar aqui justamente o nosso regex. Então aqui eu vou colocar abre colchetes, aqui eu vou colocar o acento, aqui isso aqui vai ter que começar com isso aqui, então de A a Z maiúsculo e de 0 a 9, tá? Ele só pode ter esses caracteres aqui, e se ele não tiver, então ele vai ficar vazio. Eu vou colocar aqui o ponto to lowercase também, eu posso colocar na outra linha, mas aqui eu já vou colocar. Ok, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar um inteiro aqui, eu vou colocar como número caracteres, tá? O que a gente vai receber? A gente vai pegar aqui o tamanho do nosso texto ajustado, não é o S aqui, é texto ajustado, tá? Que vai colocar, e a gente vai colocar aqui o nosso inteiro de I, tá? Agora a gente vai fazer o seguinte, se o número de caracteres for menor do que 1, ou seja, ele é vazio, né? Ou ele só tem um caractere, então a gente retorna aqui verdadeiro, tá? Se não, eu não vou nem colocar o else aqui, tá? Porque a gente nem precisa. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um for. O que esse for vai receber? A gente vai começar aqui com 0, que é o ponteiro da esquerda. E ele vai ser analisado desde que I for menor do que o número de caracteres aqui da string dividido por 2. E a gente vai aumentando a cada loop. Tá, agora com isso, a gente vai fazer uma análise que se o texto ajustado, o caractere atual da posição do I, for diferente do texto ajustado, ponto char at, tá? De número de caracteres menos I mais 1, tá? A gente retorna aqui um falso. Se não, se depois de todo esse for aqui ele não retornou nenhum falso, então a gente torna um verdadeiro aqui, tá? Retorna verdadeiro. Então agora a gente vai testar. E ele foi aceito. Agora a gente vai seguir para a segunda solução. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer a mesma lógica, só que aqui eu vou iniciar criando duas funções, ou dois inteiros, tá? Aqui eu vou começar o primeiro com o da esquerda, que ele vai iniciar em 0, tá? E aqui eu vou criar o da direita, que ele vai ser o s.length menos 1. Por que a gente utiliza esse menos 1? Porque a gente vai fazer a comparação como se fosse vetor, tá? Então aqui ele inicia como 0, então o caractere da primeira posição ele é considerado como 0 e não como 1, tá? Então por isso que a gente precisa fazer essa subtração aqui do menos 1, ok? Então depois que a gente faz isso, a gente vai fazer um while, tá? Qual que vai ser a condição desse while? Esse while a gente vai verificar cada caractere desde que a esquerda seja menor do que essa da direita, tá? Que é a mesma condição que eu mostrei lá na solução. Com isso, como que a gente vai fazer agora a condição de que se for um caractere especial, a gente move da esquerda para a direita, e como que a gente vai fazer da direita para a esquerda? Bem simples. Aqui a gente não pode fazer um if, a gente pode utilizar o if, só que vai ser desnecessário, porque é muito mais fácil a gente utilizar um while, porque imagina uma frase que tem dois caracteres especiais em sequência, né? Então é muito mais fácil a gente utilizar o while aqui. Então, se ele tiver 40 caracteres especiais, a gente vai de forma direta nesse while, fazendo loop até ele chegar numa posição que não é um caractere especial, tá? Então, enquanto a esquerda for menor do que a direita, e aqui como eu estou usando Java, vai ser uma função específica dele. Então, se o caractere que a gente está analisando agora for diferente de uma letra ou o dígito, então, da posição do caractere que a gente está utilizando agora, aqui, esquerda, tá? Então, a esquerda move para a direita, porque como ele inicia em 0, a gente vai aumentando ele nas posições, então ele vai aumentando para a direita, então a gente adiciona 1 para cada loop, tá? E aqui a gente vai fazer a mesma condição, só que nesse caso vai ser para a direita, então a mesma condição aqui, e aqui a gente troca para direita, e a direita, de vez a gente aumentar, a gente vai simplesmente subtrair, tá? Então, se o caractere que a gente está analisando atualmente na posição da direita, né, ele for diferente de uma letra ou número, por isso que a gente utiliza isso aqui, então a gente faz a movimentação dos ponteiros, tá? Agora com isso ficou fácil, aí é só a gente fazer uma condição, se o caractere em lowercase, em letra minúscula, a posição que a gente está esquerda for diferente, acho que está aqui, for diferente do que está na direita, então a gente vai retornar falso.
Cadê? Direita, isso aí. Então a gente retorna falso. E se ele não estiver aqui, se ele não entrar nesse falso, então a gente vai mover a esquerda para a direita e o ponteiro da direita para a esquerda, tá? Agora com isso, depois que ele sai desse while, então quer dizer que ele concluiu toda essa análise e a gente simplesmente retorna um verdadeiro. Tá? Então vamos executar aqui. Deu um erro. Ah, tá escrito errado, aqui tem um H a mais, tá? Então tirar aqui e eu acredito que é isso. Deixa eu ver. E vamos ver se funcionou. E agora funcionou. E é isso.